Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Obrigado aí pelo espaço, né? Eu já vim acompanhando o teu canal há algum tempo, né? Gostava, me ajudou muito, né, nessa transição, quando eu saí da seita, da Testemunha de Jeová, e algumas experiências desse Testemunho de Jeová que me ajudou muito, por exemplo, a tirar o sentimento de culpa que eu tinha por ter passado tanto tempo, né, dentro da seita das Testemunhas de Jeová. Pois é, eu me inseri nessa organização criança ainda, né? Sabia nem o que é que estava fazendo, mas fui levado, né, a me inserir dentro da seita das Testemunhas de Jeová. Eu já tinha duas tias, né, que eram Testemunhas de Jeová, e uma dessas minhas tias, né, ela tinha uma influência muito grande sobre a minha mãe, né, praticamente uma mentora, né. Minha mãe sempre escutava muito ela. Ela começou a falar, né, que era Testemunha de Jeová, que tinha aprendido muita coisa, né, lá dentro da organização. E minha mãe foi gostando da conversa, né, foi gostando. E aí até depois de um determinado tempo a minha mãe começou a estudar, aceitou o estudo da Bíblia, né, que é assim que eles iniciam, né, aquele ingresso, né, dentro da organização através do estudo da Bíblia, né? E a minha mãe, ela começou a estudar a Bíblia e aí ela incentivou, né, eu e mais três irmãos, né? No caso eu tenho mais um irmão homem, mais duas irmãs mulheres, né? E aí ela incentivou a gente a estudar a Bíblia. Tinha algum testemunho de Jeová que morava próximo lá de casa. E aí a família foi lá e começou. Aí eu fiquei muito fascinado, por exemplo, com aquele livro. Eu tinha meus 12 anos de idade. Eu fiquei fascinado. Talvez você conheça aquele livro lá, o meu livro de histórias bíblicas, né? Aquele livro amarelo, cheio de ilustração. Você chegou a conhecer ele, né? Que é direcionado para criança, né? Aí tinha lá umas ilustrações bonitas do paraíso, né? E aí eu fiquei fascinado, né? Com aquele livro lá. E também os meus irmãos, todos nós ainda éramos muito crianças ainda, né? Todos muito jovens, muito pequenos ainda. E a gente se iniciou assim, a gente começou a assistir às reuniões, depois a gente começou a participar dos grandes eventos, né? Que são as assembleias e congressos que ocorriam anualmente, né? E assim, eu achava aquilo ali tudo bonito, né? Eu até me lembro de uma expressão muito usada aí pelo Osmanito, né? Que você conhece, que os monitores ele fala algo que eu acho interessante, né? Que existe aquela explosão de amor, né? Você chega lá no Salão do Reino para assistir no templo religioso, né? Que leva o nome de Salão do Reino, para assistir às reuniões, aí tem toda aquela atenção, né? Então ali no início você não entende muito, né? Você não entende muito a situação, né? Você só acha bonito, né? Você vê ali, por exemplo, eles mostram alguns ensinos da Bíblia em relação à ressurreição, né? Ao paraíso, né? E aí a gente vai gostando, como foi o meu caso, eu fui gostando daqueles ensinos e fui me comprometendo ficando cada vez mais assíduo, né? E aí me batizei muito jovem, me batizei com 14 anos de idade, né? Todos os meus irmãos também se batizaram muito jovens. Hoje não existe mais um limite, né? Uma criança aí de 8 anos, 10 anos de idade, né? Porque eles falam muito de batismo de criança, de batismo de recém-nascido, né? Eles não aceitam. Mas uma criança aí de 8, 10 anos de idade, ele já admite que é um batismo de criança, né? Não deixou de ser criança. Não, ele não tem entendimento pleno do passo tão sério que estão que estão dando lá, né? A minha filha mais velha, quando ela se batizou, foi com, se eu não me engano, acho que foi 11 anos de idade. Muito jovem também, né? E foi isso que me trouxe problema, né? Foi isso que me trouxe problema. Essa questão de eu ter me batizado muito jovem. Porque desde jovem, quando eu me batizei, né? Estava lá empolgado lá com tudo que eles mostravam lá, que ensinavam, acreditavam, né? Só que aí eu fui me associando com eles, né? Fui fazendo amizade, né?
Só que eu via algumas pessoas da liderança agindo de uma forma, ensinando uma coisa lá dentro, né? E na vida pessoal, eles não faziam isso, né? O que eles ensinavam, né? Só destacando que tem muita gente sincera, muita gente boa lá dentro da organização, né? Tem muita gente boa, né? Que acredita, né? Por exemplo, a minha mãe, ela tem 72 anos, ela é carola, ela acredita totalmente lá na seita, né? E aí, mesmo assim, eu via muita incoerência nisso, né? Por exemplo, muito líder religioso, você não pode ser materialista, você não pode estudar, né? Você não pode fazer faculdade, né? Você não pode se envolver tanto no mundo. Eu até tenho um relato interessante sobre isso para contar depois, né? Com o passar do tempo eu observei certas coisas que me deixou totalmente em conflito, né? E eles desencorajam e enquanto isso, né? Alguns fazem, mas esses que fazem, alguns por ter um poder aquisitivo maior, ninguém reclama, mas aqueles, eu observei muito isso, né, aqueles de pessoas mais humildes, de poucas condições, esses são mais perseguidos dentro das congregações, né? Eles são mais perseguidos, mais incentivados. E na realidade é assim, com o tempo, né, esse tempo todo que eu passei dentro da seita, eu pude observar o seguinte: cada congregação ela acaba se tornando uma mini seita, né? Cada congregação de Testemunho de Jeová, no mundo todo, ela acabava adotando algumas regras particulares ali da congregação, que não era o geral. Por exemplo, tinha congregação que os anciãos, né, os servos ministeriais, que são comparados aos diáconos, né, que são os ajudantes dos anciãos, todos os outros membros, eles tinham algumas congregações lá que eles aceitavam sem problema nenhum o curso superior, né? Anciãos que eram formados, né? Tinham uma carreira, um curso superior, e eles aceitavam. Geralmente eram em congregações de poder aquisitivo maior, né? E já em congregações onde as pessoas eram mais humildes, né? Aí eles já adotavam uma regra diferente, né? Nesse caso, né? Pessoas que não tinham tanto poder financeiro já tinham uma ninguém pode fazer o superior aqui, é proibir, é pecado, né? Você vai se entregar ao diabo se você entrar numa faculdade, né? Então, tinha essas mini seitas, né? Dentro da congregação. Outro ponto, né? Que eles colocam lá como regra é evitar o ensino superior, né? Isso é uma coisa que eu passei a vida toda vendo, eu não entendia, né? Porque na realidade eles se contradizem muito com isso. Por exemplo, eu até mencionei agora há pouco, né, em relação a isso, que eu ia contar aqui um relato que me deixou, assim, no mínimo, contrariado, né? Por exemplo, eu passei ali a minha infância, adolescência, cheguei na vida adulta, escutando, olha, não pode fazer faculdade, é perigoso, né? Você vai ali aprender filosofia, vai aprender outros tipos de ensinos que não são cristãos, né? Que você vai abandonar, né, o Deus Todo-Poderoso. Então eles davam esse tipo de instrução. Eu fiz uma viagem, né, porque existe, né, as visitas à sede aqui do Brasil, lá em Betel, né, lá em São Paulo, né, ali próximo de Tatuí, Cesário Lange, né, na cidade de Cesário Lange, né, a filial da Testemunho de Jeová, né, é ali em Cesário Lange. E existe, né, visitas, né? As Testemunho de Jeová, elas podem se programarem no Brasil todo e visitarem a sede aqui no Brasil, né? E eu fiz essa visita. Assim, era o meu sonho, era ir lá, né? Era visitar, né? Betel, tinha até quando eu era mais jovem, graças a Deus que não deu certo, mas eu tinha vontade de ir morar lá, trabalhar lá, né? E na realidade eles usam a mão de obra barata, né? A mão de obra barata de pessoas jovens dentro da organização para fazer o trabalho que eles precisam ali de gráfica, né? Para imprimir as publicações, né? E para fazer outros tipos de trabalho manuais, né? Porque lá é muito grande, né? As dependências lá são enormes. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo,
Faça a sua parte para ajudar outros.